Então, se eu fizesse uma pergunta, você nesse ano de 2025, tu melhorou como cristão ou tu piorou? E esse ano de 2026, você está decidido melhorar? Linguagem bem rasgada aqui para nós. Criar vergonha na cara e melhorar? Ou ficar só nessa, passa ano, sai ano, o dente cai, tudo cai e a vida é a mesma. E aí Jesus está contente comigo, com você? Se o diabo chegasse para Jesus e falasse assim: Jesus, tu tem visto? O diabo chegasse para Jesus e falasse assim: Jesus, tu tem visto fulano lá em realidade? Aquele lá é aquele que vai na renovada. Tu tem visto ele? Aí Jesus ia falar: tem. O diabo pergunta: ele é fiel ou não é? Irmãos, quando nós temos convicção de quem nós somos em Jesus, há uma diferença. Eu quero trazer uma pequena reflexão, que hoje é Santa Ceia, sobre a questão de crescer na graça. Crescer na graça. Olhar realmente o que Jesus, ele fez para mim. É só Jesus. Não é crescer no ambiente religioso, é crescer na graça. Tem pessoas que crescem no ambiente religioso, mas não crescem na graça. O crescimento na graça nos torna libertador de nós mesmos, nos torna limpo, nos torna uma mentalidade renovada. As nossas prioridades é olhar sempre para a graça, porque na graça encontramos sempre solução. Não é olhar para as pessoas. Nas pessoas, irmãos, nós podemos até encontrar solução, mas nós vamos encontrar muita decepção. Vou te dar uma notícia: se você tentar ser um bom cristão, olhando para pastor, tu vai ter muita decepção também. Agora que se você decidir ser um bom cristão, olhando para Jesus, é claro que os líderes têm que ser o modelo. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Os líderes têm responsabilidade de ser o modelo. Mas se um líder falha, ou um pastor falha, Jesus nunca falhou. Jesus continua sendo o nosso modelo. Jesus foi um adorador aqui na terra. Jesus foi um bom filho aqui na terra. Jesus foi um bom homem social na terra. Jesus não humilhou ninguém. Então nosso modelo é Jesus, e encontramos isso na graça. Crescer na graça. E esse crescimento na graça é sempre uma preparação. Quem está crescendo na graça, ele está se preparando para o arrebatamento. Então, queridos, crescer na graça não é se tornar exclusivo de alguma coisa, é se tornar exclusivo e possuído por Jesus. O crescimento na graça vai me ter, e quanto mais me tem, mais o meu coração vai ser de Jesus. Você viu duas canções que nós cantamos aqui, sobre as lamparinas, e é por Ele. Essas canções não estavam no repertório. Nós tínhamos duas canções e as duas não deu certo. E a mensagem que eu vou trazer está justamente falando disso. Por Ele, para Ele, é Jesus. Tem que estar com as lamparinas acesas. Quem estiver com as lâmpadas apagadas, porque a qualquer momento a trombeta ela vai soar. E quando soar, o cristão que está crescendo na graça, decidido se converter mais, ele vai ouvir o som da trombeta. E quando ouvir o som da trombeta, nós vamos encontrar com eles nos ares. E a igreja vai ser arrebatada. E aí eu quero ver esse mentira machão, que dá um de doido. É nessas horas que vamos ver quem é o macho.
É nessas horas, quando Jesus subir, que os machão que dão de doido, que querem ficar aqui, aí vamos ver esse dão de doido aí. Aí não tem choro, não tem conversa, não tem lágrima, não tem pregação mais, não vai existir mais nenhuma mensagem que vai levar pessoas ao arrependimento. Mas, enquanto Jesus não volta, ainda há tempo. Por isso eu convido eu e você, vamos crescer na graça. O tema que nós estamos trabalhando no ano é o quê? Comprometimento e avivamento. O comprometimento te leva a crescer. O avivamento te leva a desfrutar do nível de graça. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro 3, versículo 18. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz, apenas um versículo que nós vamos ler. Olha o que Pedro está falando aqui. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é crescer na graça e no conhecimento de uma igreja, não. É crescer na graça e no conhecimento do dono da igreja, que é o Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória. Só Jesus merece toda a glória. Assim agora, como até o fim, o dia da eternidade. Então Jesus, nós estamos na terra como igreja, crescendo na graça, nós temos que devolver a glória. Vamos subir aos ares com o Senhor, dando glória para Ele. Vamos morar no céu com Jesus, dando glória para Ele. Então o nível de glória da igreja, ela não pode ser cessada. Porque o dono da igreja, que é Jesus, a qual foi comprado com sangue derramado, levou, nós entendemos isso. Então Pedro está chamando o nível de orientação. Se você for ler 2 Pedro, capítulo 3, e eu passei uma missão para a igreja, ler Romanos 8, versículo 1 ao 16, eu creio que todos leram. Se você entender o que é realmente ser guiado pelo Espírito, entender a luta contínua do Espírito e a carne, se nós compreender esse patamar, nós vamos entender que Pedro está orientando aqui. Se você for ler 2 Pedro todo, você vai entender a visão de Pedro, preocupado com o arrebatamento, e preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Então, irmãos, falar bonito não é crescimento espiritual, e isso é importante, falar bonito. Dar a paz do Senhor não é crescimento espiritual. Falar e aí vaso não é crescimento espiritual, não. E aí santo, e aí tocha, isso aí não é crescimento espiritual, não. Crescimento espiritual é você falar para você mesmo que você está vencendo o pecado todo dia, porque o pecado todo dia bate na tua porta. Isso é crescimento espiritual. Quando você vence o pecado, automaticamente o teu crescimento espiritual, ele começa a inflamar o ambiente que você começa a conviver. E você, por estar crescendo espiritualmente, você automaticamente não aponta para você. Você aponta quem está fazendo você crescer espiritualmente, que é a pessoa de Jesus. Então não se preocupe com ciclano e ciclano. Não se preocupe quem está indo ou não está indo. Se preocupe primeiramente com a tua vida. Se Jesus voltar hoje, você sobe ou não sobe? Que às vezes nós nos preocupamos tanto com tanta gente e não nos preocupamos conosco. Espera aí, eu estou crescendo espiritualmente? O eu está me preocupando demais com tanta gente, eu estou deixando de crescer, porque eu não estou orando mais, não estou lendo Bíblia. Então Pedro está mostrando, gente,
A importância da coletividade é muito importante, mas a importância da individualidade, da busca na individualidade, quando chega a coletividade, isso se torna tremendo. Porque é aí que entra a unidade para manifestar a glória de Deus. Então, o crescimento na graça não é de qualquer jeito, não é fácil, é desafiador, porque os dias que nós estamos vivendo, ontem o Johnny conversava comigo, e realmente, você vê normalmente hoje, a mãe tendo um filho com o próprio filho. A mãe resolve fazer um filme com o próprio filho, é normal. Aí você entrevista os pastores, que ele pregava a palavra de Deus, e diz que hoje Jesus não vai voltar mais. Que ele foi enganado esse tempo todinho, pregando o evangelho. Porque Jesus não vai voltar. Isso é conversa. Então hoje você vai encontrar argumentos e pregações falando da volta de Jesus, argumentos e pregações falando que Jesus é um conto de fada. Mas a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira. A Bíblia é inspirada por Jesus. E aí, pastor, eu tenho que crer? Aí só decide se você acredita, se Jesus vai arrebatar a igreja ou não. Uns acreditam que vieram do macaco. Cada doido acredita no que quer. Se ele veio do macaco, então ele é um macaco. É um chimpanzé. Ele veio do macaco. Mas se você falar isso para ele, ele se ofende. Se ele veio do macaco, teria uma macaca ou uma macaca. Um dos dois. Que veio do macaco. As pessoas querem ser algo, mas quando é confrontado com aquilo que querem ser, que confronta eles se revoltam. Por isso, não inventa a moda não. Continua adorando Jesus no teu cantinho, morando em realidade, de boa, esperando Jesus voltar. Vai trabalhando. Trabalha na tua empresa, normal, tu trabalha normal. Compra as coisas, compra carro, compra moto, compra o que você quiser comprar, mas esperando Jesus voltar. Que você pode estar fazendo o maior negócio do mundo, o sonho da tua vida. Jesus voltou, deixa o sonho de lado e sobe aos ares com Jesus. Então Pedro está falando isso. Em 2 Pedro 3,7, olha que Pedro fala em 2 Pedro 3,7, a qual não lemos, que faz parte desse capítulo aqui. 2 Pedro 3,7, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo. Então essa terra aqui, que existe, esse mundo que nós vivemos, está guardado para algo. Para quê, pastor? Até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Está sendo guardado para ser destruído. Então tudo isso aqui que é bonito, aonde você vai, em tantos lugares bonitos, que você vai e não quer nem voltar, pois é, está sendo guardado, para ser tudo destruído no fogo. Não é eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando. E aí Pedro fala, versículo 8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, 1000 anos é como um dia. Então, se eu acho que está demorando para Deus, para mim, Deus está dizendo, não está nada, logo, logo eu chego aí. Quem tem dificuldade de esperar, que no caso é eu e você, muita gente aqui, logo, logo, se não tiver cuidado, se perde. Logo, logo, ele até desacredita, jamais num arrebatamento.
Ele acha que não existe mais. Versículo 9 fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, pastor, então por que Jesus não voltou ainda? Porque tem muito gente que tem que se encontrar com Jesus. E Jesus está dizendo, está dando oportunidade, as portas estão sendo abertas. E Jesus está tendo paciência com pessoas que talvez eu e você não temos paciência. Mas Jesus tem. E aí Pedro chega a dizer aqui, por isso, gente, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então Pedro está mostrando que esse crescimento é uma vida contínua, olhando sempre para o infinito amor de Deus. Então quando se fala graça, crescer na graça, é você olhar para o infinito amor de Deus. Na graça encontramos o amor de Deus. Na graça não encontramos um amor interesseiro. É nós que às vezes somos interesseiros. Nós somos assim. Queremos sempre andar com pessoas da top. Ficar como carrão e já fica de boa. Opa, eu vou pegar uma carona. Nós somos assim. Jesus não. Jesus, ele ama a pessoa, abraça todo mundo. Nós que somos o problema. Sim ou não, gente? Eu sei que ninguém é assim, só eu sou assim. Vocês são fofos, Deus me livre. Ninguém aqui é interesseiro. Só eu que sou interesseiro, de vez em quando. Tenho que tirar vergonha na minha cara e me converter mais. O homem tem uma dificuldade de compreender e valorizar a pessoa por ser pessoa. Talvez pessoas querem estar perto de ti por causa de alguma coisa. Jesus não. Quer estar perto de ti, morando em ti, só pelo fato de você existir. Talvez alguém queira perto de ti porque tu anda cheiroso, tu tem a palha. Aqui está perto de ti. Nós somos assim. Você pode ver quando vem alguém de fora, vem um deputado, um prefeito, todo mundo quer tirar foto. E fica assim, e se esfrega, negócio, aquele piseiro. É um querendo aparecer mais. Aí se chega um na bicicleta todo rasgado, ninguém dá atenção. Porque o ser humano é assim. Mas aí Deus está olhando, irmãos, está vendo o coração. O coração da pessoa. Nós conseguimos só apenas contemplar o resultado das pessoas, mas Jesus, ele vê o coração. Quando Jesus me ensina a transformar meu coração, a minha visão, ela muda. Opa, eu tenho que crescer na graça. Eu não tenho que crescer me aproveitando de alguma coisa, eu tenho que crescer na graça. E nessa graça eu encontro o amor de Deus. Na graça eu não encontro ódio. Eu sei que Jesus tem ira, vai se irar contra o pecado. Mas quando eu estou olhando na graça, eu encontro libertação, paz, prosperidade, transformação. Então o diabo, ele tem raiva de ti pelo fato de você só o fato de você existir. Quando está comendo aquele peixe frito, ele se morde de raiva. Pastor, tu é doido? Fica com raiva. Quando tu está reunido com a família, até falando da vida dos outros, ele fica com raiva lá. Porque ele não tem família, vive na perturbação.
E aí quando tu está passando um momento difícil, e aí tu levanta a mão e fala, Jesus, eu estou aqui, aí que fica com uma raiva ainda. Esse crescimento na graça é ter essa visão na graça e dizer assim, na graça eu vou encontrar coisas valiosas. E encontrar o quê? Que é para mim. Eu encontro o infinito amor de Deus. Como eu falei, o nosso amor, ele é um pouco, às vezes, interesseiro. Quando eu falo nós, irmão, num contexto geral, estou falando aqui. Mas Deus não. Nós esperamos, às vezes, alguém fazer. Aí beleza, agora eu acredito nele. Jesus não. Não esperou tu amar ele, ele te amou. Não esperou tu reconhecer, ele falou, vou morrer por ele. E eu vou crer que um dia ele vai estar na igreja presbiteriana renovada de realidade, louvando, cantando e adorando o meu nome. Irmãos, olhar para o infinito amor de Deus é entender que quanto mais eu olho para esse infinito amor de Deus, mais eu me valorizo. Eu já ouvi gente falar assim, rapaz, fulano está andando da igreja agora aí, esse fulano aí não presta não. Quem somos nós para dizer que não presta e não presta? Irmãos, eu conheço pessoas que eram uma tranqueiragem dentro da igreja, fofoqueiro. Jesus pegou ele, se tornou um grande homem de Deus. Não gosto muito disso, não gosto muito disso, mas fala assim, olha para o teu irmão e fala assim, tu tem jeito ainda. Fala, tu tem jeito. Tu tem jeito, meu irmão. Tu tem jeito. Em 1 João 4,18 diz, olha que em 1 João 4,18 fala, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Então, quando eu estou olhando para a graça, eu olho o infinito amor de Deus. E o infinito amor de Deus é encontrar perdão e não acusação. Deus nos perdoa. E nós vencemos a acusação do diabo, entendendo o amor de Deus. Mas para isso, eu tenho que olhar, mergulhar nessa graça. A vontade de Deus é que sempre possamos viver mergulhado na graça. Não saia da graça, mergulha no que te traz vida e que te valoriza. Não mergulhe no pecado, mergulhe na graça. Porque mergulhando na graça, a vontade de Deus é cumprida na minha vida. Jesus não te chamou para te desvalorizar. Jesus te chamou para valorizar. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que fala. Em tudo dai graça. Ou seja, se em tudo dai graça, mergulha na graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então há uma vontade para mim e para você. Essa vontade é um crescimento mergulhando na graça. Porque o arrebatamento vindo, quem está na graça vai subir nos ares. Quem está vivendo uma mentalidade de lei não vai subir. Porque lei, você não consegue vencer o pecado por uma lei de não querer, eu não vou fazer, não. Você vence o pecado encontrando na graça, Jesus te ajudando a vencer o pecado. É claro que todos nós daqui pecamos. Quem aqui não pecou? Todos nós pecamos hoje já. Você pecou. Só o fato de tu não me ter convidado para o almoço hoje, tu já pecou. Brincadeira, gente. Nós pecamos. Nós somos falhos.
Por isso que a necessidade de mergulhar na graça. Mas aí, Pedro fala assim, antes, crescei na graça. E aí ele mostra. Só que esse crescimento não é de qualquer jeito. O crescimento que ele mostra é tendo um conhecimento. De quem? Que Jesus é o nosso modelo de salvação. Eu pergunto, quem é o teu modelo? Para se firmar como cristão. É Jesus. Quem morreu por ti? Jesus. Quem te ama mais que todo mundo? Jesus. Pastor, Jesus me ama mais que meu marido? Ama. Não, pastor, acho que não. Meu esposo, ele morreria por mim. O modelo de salvação que nos leva a entender, e esse conhecimento do procedimento de Jesus na terra, é algo assim extraordinário que não encontra em nenhum lugar. Quem tem amigo aqui? Todo mundo tem. Mas o teu modelo não é teu amigo. Primeiro, se teu amigo te faz você quebrar princípio, esse não é teu amigo. Esse é teu inimigo te fingindo de amigo. E aí Pedro fala, gente, cresçam. Aí eu pergunto, quantos amigos nós temos verdadeiramente? Pedro está mostrando, olha, se você não colocar conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não vai crescer. Eu não cresço na graça olhando para a vida do meu irmão, se ele ora muito ou deixa de orar, se ele vai à igreja ou deixa de ir. Eu cresço na graça olhando e conhecendo a pessoa de Jesus, do que ele fez por mim, o tanto que ele me ama. Jesus não viveu uma vida perturbada. Jesus não perdeu a cabeça como nós fazemos. Jesus não. Jesus foi tão focado, que ele venceu o pecado na terra, aí abriu o céu, para mim ter acesso ao céu, através da vida dele, ele sendo o meu modelo de Salvador. Então o teu herói, o teu grande herói, o teu Salvador, não é um cantor lá do mundo, não é um cantor gospel, não é a Anitta. O teu grande herói se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, pastor, o meu grande herói é Roberto Carlos. Que é isso, irmão? Para com isso. Nem cantar sabe cantar direito. O teu herói se chama Jesus Cristo. Não, pastor, meu grande herói é o influenciador digital que tem por aí. Não, que é isso? Para. Teu grande herói se chama Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador. Ele salvou pessoas que ninguém salvaria. Deu vida por ninguém que daria. Investiu em pessoas que ninguém investiria. Por isso que é meu modelo de salvação. Enquanto pessoas se afastam de ti, Jesus é tão assim, apaixonado por ti, que ele faz questão de estar do teu lado, te abraçando. Quando você está ouvindo, isso é um tranqueira. Jesus é meu tranqueiro, mas eu amo esse tranqueirinha. Vou converter esse tranqueirinho aqui. Talvez quantas pessoas te rejeitam, Jesus está te abraçando, dizendo, filho, olha para mim que eu sou teu Salvador. Eu sou teu modelo. Quanto mais você conhece Cristo em profundidade, mais direcionamento você vai ter na verdade, que você é filho de Deus. Então, quanto mais eu tenho Jesus como meu modelo de Salvador, Jesus vai me direcionar em profundidade, levando eu a compreender o nível da verdade, que essa verdade é que eu
sou filho de Deus quando eu tenho Jesus. Você não é criatura, você é filho de Deus, aqueles que têm Jesus. Então esse negócio que todo mundo é filho de Deus, só é filho de Deus quem tem Jesus morando em seu coração. Só quem é filho de Deus é assim. E aí Romanos 8, versículo 14, a qual nós lemos na semana toda. Romanos 8, 14 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Jesus é meu modelo, é meu Salvador. Se eu estou crescendo na graça, eu cresço com o conhecimento de uma pessoa que é meu herói, o herói da fé. É Jesus, o meu Salvador. Irmão, só Jesus, Ele nos renova. Não deixa a tribulação, grave isso aqui, não deixa a tribulação te conduzir ao pecado, mas sempre deixe Cristo, no momento de tribulação, te conduzir sempre com Ele, para não perder a vida de eternidade. Então, servindo a Jesus ou não, eu vou adoecer, vão me trair, vão me caluniar, vou passar decepção. Irmãos, servindo a Jesus ou não, eu vou passar por isso. A questão é que a tribulação com Jesus me faz me manter firmado para não perder a vida de eternidade. E a tribulação sem Jesus faz eu olhar para o pecado e querer mais pecar, e mergulhar mais no pecado, e mais me sujar cada vez mais. Quer fazer coisas que até degride a tua imagem. Eu conheço gente que quando bebe, sai de baixo. Quando bebe, fica nu, sai correndo no meio da rua. Aí no outro dia todo mundo tirando onda com ele. Quando bebe, ele começa a ficar rico. Comprou isso, comprou aquilo. Comprou a realidade todinha. Aí todo mundo outro dia está tirando onda com ele. Irmãos, nós temos que ter cuidado com o nível, zelar a minha pessoa. Você valoriza o nome de Jesus, valorizando o nome de Jesus, para te valorizar como pessoa. Você conhece gente assim, ó? Quando vai chegando alguém, vixe, lá vem o encrenca. Ninguém quer ficar perto. Todo mundo corre. O cara pega a moto, liga e vai logo embora, vaza logo, porque nem papo. Vai na rua assim, desvia, vem um doido, ixi, pra cá, tá doido? Jesus é diferente, ele caça a gente assim. Quem está entendendo diz amém, pelo amor de Deus. Ele valoriza tanto, que nós somos confrontados com esse amor de Jesus. Em 2 Coríntios 4, 8 fala o quê? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E se eu quero crescer na graça, além de eu entender o conhecimento do Filho de Jesus, eu compreendo o propósito de entender que Cristo, esse crescimento, é de entender que, para Ele, com Ele, merece toda a glória, e essa glória para mim viver na eternidade. Então é para Jesus, eu cresço, olhando para Jesus, para devolver a glória para Ele. Então eu não cresço para me ser superior, eu cresço para devolver a glória para Jesus. A parte C do versículo onde fala: a Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Jesus está voltando para buscar uma igreja. A missão da igreja
é crescer na graça, tendo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para Ele, esse crescimento é dado para a glória de Deus, até a volta de Jesus e continuar na eternidade. Irmãos, crescer na graça confronta nós. Que a gente acha que crescer na graça é ser superior. E Jesus, ele vem combatendo isso. Quanto mais eu cresço na graça, mais eu servir eu vou ser. Eu vou ser sempre um garçom, servindo quem precisa ser servido. Jesus, ele dá um tapa na vida das pessoas. Quando ele chega na terra, e ele começa a confrontar o Rei dos Reis, lavando pés dos discípulos, que naquela época era uma função de escravo. E Jesus lava os pés do discípulo, mostrando que é ter autoridade no mundo espiritual, cresça na graça para servir. E é esse servir não aponta para mim, aponta para Jesus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pastor, é pecado sucesso? Claro que não, irmão. Não é pecado. É normal isso. Tem pessoas que Deus libera graça, ele consegue romper, ter sucesso, ficar famoso. Não é pecado. Mas quando eu guardo meu coração de tudo isso, olhando para a graça de Jesus, eu não consigo me inflamar para me tornar uma pessoa vaidosa. Porque vaidade, irmãos, está em muitas questões. Tem pessoas que é vaidoso demais com aparência, vaidoso demais com o nível de se apresentar, vaidoso demais com os seus negócios. Eu tenho que ter cuidado. A minha vida está sendo uma vida vaidosa? Não estou falando que você não tem que se cuidar disso, não. Cuidar de saúde e tal, fazer alguma coisa, beleza. Ir para a academia, correr, até emagrecer, beleza? Isso não é vaidade, não. Isso é necessidade de ter um preparo físico bom. Estou falando de coisas que minam o nosso coração. E eu encerro. Não podemos perder a visão de viver em um nível de glória, onde encontramos na graça, só na graça, através de Cristo.